começar então com a IN 67 e depois vai ter o top 10 da degustação às cegas. Então acho que o Leandro já pode dar uma introdução, né, sobre a IN 67. Tá ok. Tá ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Rafael e toda a equipe do Ibravin, que prontamente se colocou à disposição para auxiliar, auxiliar nessa logística para essa palestra. Então, mais uma vez, Rafael, muito obrigado pela prontidão. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Croce, eu sou fiscal do Ministério da Agricultura, lotado na Superintendência em Porto Alegre, dentro do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Dentro das minhas atribuições, hoje eu sou responsável pela certificação da exportação de bebidas, diversas bebidas abrangidas pela legislação do Ministério. O objetivo dessa palestra, entre aspas, é demonstrar para vocês, que são quem vão demandar ao Ministério a certificação para exportação, demonstrar como vai funcionar o novo sistema. Que na verdade, assim, os técnicos de TI dizem que não é um sistema, é uma automação de processo. Mas eu vou continuar tratando como sistema para facilitar também até a própria conversa. Então o objetivo é demonstrar como vai funcionar, quais são as etapas que vocês vão ter que passar até a obtenção do certificado, com alguns detalhes de preenchimento que tem que ser cuidados, porque o preenchimento, na verdade, se trata de um preenchimento de um formulário, e esse formulário, no final, vai gerar o certificado. Então, os dados a serem preenchidos é que vão fazer parte do documento. Então, tem que ter cuidado no preenchimento para evitar algum erro no documento final. Bom, o Ministério da Agricultura, ele tem dentro do programa AgroMais, que já foi implementado há algum tempo, esse programa ele tem por iniciativa desburocratizar e dar mais eficiência na atuação do próprio Ministério da Agricultura, através de automação de processos, e nesse foco a coordenação de bebidas em Brasília, juntamente com o Ministério do Planejamento, ele vem desenvolvendo então automação de processos internos do Ministério da Agricultura. E dessas automações é a certificação de exportação. O próximo processo que está em desenvolvimento é o de importação. Essa automação, ela não aparece ali? Acho que não. Tá. Bom, tudo bem. Não, tudo bem, tranquilo. O site serviços.gov.br é onde vocês vão acessar para começar a fazer esse cadastro. Só para fazer o pessoal está chegando, tudo bom? Para exemplificar, assim, para colocar vocês a par de toda essa questão que envolve a certificação de exportação, eu gostaria de fazer apenas um parêntese rápido aqui para esclarecer que o Ministério da Agricultura ele trabalha com duas legislações básicas, duas leis, a lei do vinho e a lei de bebidas em geral. Então, nós tínhamos até então duas instruções normativas que tratavam dos procedimentos para importação e exportação. A IN 55, que tratava de bebidas em geral, e a IN 54, que era do vinho e derivados da uva e do vinho. E ainda a IN 17 de 2011, que regulamentou o certificado para exportação para a comunidade europeia. Então, tudo isso aqui foi reunido, essas INs foram parcialmente revogadas, no que fazia referência à importação e exportação, e foi então publicada a IN 67 de 2018, que, entre outras novidades, traz a emissão eletrônica de certificados de exportação e importação.
Então, a base legal, a Instrução Normativa 67 de 2018, que foi publicada agora em dia 16 de novembro. Tá? Então, o que se busca com essa automação e revisão de processos que o Ministério da Agricultura vem desenvolvendo há bastante tempo? Tá? Gerar economias relevantes tanto para a administração pública, como o próprio Ministério, mas principalmente para a empresa, cidadão. Esse é um dos focos, dos objetivos do programa Agro Mais. Dentro dessa Instrução Normativa 67, eu vou trazer aqui algumas informações específicas em relação à parte de exportação. Tá? A parte de importação, ela ainda está em desenvolvimento, o sistema. Se alguém tiver posteriormente alguma dúvida, posso esclarecer, mas a gente vai focar na parte de exportação, que é o objetivo aqui. Tá? O que houve de alteração importante com essa instrução normativa? Houve a regulamentação do certificado de origem chinês, que antes nós não tínhamos essa regulamentação. Havia uma exigência, desde o final do ano passado, uma exigência de qualquer exportação de bebidas para a China, tinha que ser emitido um documento específico. Estávamos emitindo, até para não causar prejuízos para as empresas, mas ele não estava regulamentado, não tinha base legal que regulamentasse esse documento. Então agora ele trouxe essa regulamentação. Os requerimentos, essas solicitações de emissão de certificados, tanto de importação quanto de exportação, eles vão ser exclusivamente feitos dentro do portal de serviços. O artigo 5º fala então também que a emissão desses certificados por parte do órgão fiscalizador e a anexação de documentos por parte do laboratório também será feito exclusivamente pela utilização do portal de serviços. Aqui são informações mais genéricas, né, que quem vai fazer essa certificação é o fiscal onde se localiza o estabelecimento exportador. Tá? Mas há a possibilidade também de haver essa redistribuição de solicitações, porque com o objetivo do sistema informatizado locais onde tu tem uma demanda maior, uma sobrecarga de trabalho, você possa redistribuir essas solicitações para outros colegas de outros estados. Então, eventualmente, poderá ocorrer de alguma solicitação de vocês ser analisada por um colega de outro estado. E por isso a questão da necessidade de padronização de preenchimento dos formulários e de informações obrigatórias que têm que ser apresentadas, porque daqui a pouco algum outro colega fora pode vir a analisar um processo e ele exigir coisas ou não entender exatamente aquilo que está sendo proposto. Ainda, a instância central ela poderá autorizar a emissão desses certificados fora do portal de serviços. Tá? Ela coloca lá no artigo, no caput, diz que é obrigatório ser feito dentro do sistema. Mas, eventualmente, em função de algum problema no próprio sistema, poderá ser autorizado o uso no processo que hoje é feito, né? Processo físico. Esses documentos gerados com uma certificação eletrônica, por assinatura por meio de token, eles poderão ser verificados a autenticidade nesse link. Eu até tentei ontem acessar para verificar, não consegui. Eu não sei se houve alguma alteração, mas isso vai ser informado, repassado a todos, até porque os países que forem receber esses documentos, eles podem verificar a autenticidade da emissão desses documentos. Tá? Depois eu vou confirmar esse link se houve alguma alteração ou não. Então, todos os certificados emitidos e assinados, eles vão ser disponibilizados aos requerentes, às empresas solicitantes, diretamente no sistema. Tá? Em relação às amostras que são encaminhadas, continua o mesmo procedimento de envio das amostras para o laboratório, só que quando se faz essa solicitação no sistema, no momento que tu envia a solicitação para a nossa análise, ele já vai gerar um formulário com todos os produtos listados e esse formulário ele vai acompanhar as amostras até o laboratório, que o laboratório possa também ter essa rastreabilidade, saber a qual solicitação corresponde àquelas amostras. Até foi sugerido que cada garrafa, porque às vezes é encaminhado diversas amostras, né? Então que cada garrafa ou cada amostra fosse identificado com uma etiqueta com o número da solicitação. Seria muito mais fácil do próprio laboratório também se organizar e rastrear as informações.
Então, esse é o modelo de requerimento de solicitação de análise para exportação. No momento em que for concluído o cadastro das informações do sistema, ele vai gerar esse requerimento que vai acompanhar a amostra. Depois eu vou até mostrar na prática o preenchimento, vou fazer alguns testes para vocês acompanharem até a geração desse documento. Certificado de livre venda. Eu queria até ter comentado isso anteriormente, mas eu comento agora. Até para deixar bem claro, porque existe uma certa desencontro de informações. Tá? O Ministério da Agricultura, ao contrário da importação, o Ministério da Agricultura é órgão anuente. Ou seja, qualquer produto que é importado, que ingressa no país, ele precisa obrigatoriamente passar por uma autorização do Ministério, e para ser liberado no comércio, ele passa também por um processo de análise e liberação de um certificado de importação. No caso da exportação, o Ministério da Agricultura não é órgão anuente. Ele não obriga a emissão de nenhum documento. O Ministério da Agricultura certifica com base em demandas vindas dos países. Tá? A gente sabe que alguns países exigem, têm obrigatoriedade, tanto que é o caso da China, países da Comunidade Europeia, quando você exporta para vinhos e derivados. Mas não é como eu comentei, não é uma certificação obrigatória do Ministério. O Ministério certifica com base na demanda vinda do requerente. Tá? Quando existe essa necessidade de certificação, o Ministério pode emitir basicamente 2 documentos. O certificado de livre venda e o certificado de origem. Qual a diferença entre esses 2 documentos? Que muitas vezes acaba ocorrendo uma certa confusão. O certificado de livre venda, ele basicamente vai declarar, nós vamos declarar que a empresa e os produtos listados, eles estão devidamente registrados no Brasil. O estabelecimento possui registros, os produtos estão devidamente registrados e eles possuem autorização para comércio no país. Tá? Veja que a descrição é: o Ministério da Agricultura certifica que o produto abaixo discriminado possui condições legais para livre venda no Brasil, produzido ou fabricado por, aí vem a razão social, estabelecimento devidamente registrado no Brasil e é apto para o consumo humano, comercializado no território brasileiro e exportado de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, esse documento ele não é um documento, digamos assim, de exportação de um determinado produto. Ele apenas certifica que o estabelecimento está registrado e os produtos atendem à nossa legislação. Por isso que para a emissão desse documento é obrigatória a análise. A gente só pode emitir o certificado de livre venda se houver a análise do produto. Ainda, se esse produto atender o nosso padrão. Padrão definido em legislação brasileira. Então, a emissão desse documento só com base nisso. Houve uma pequena alteração aqui. No modelo antigo, ainda era colocado uma informação para qual país era exportado. Agora não é mais específico por país, é uma declaração genérica. Esse mesmo documento ele pode ser utilizado para apresentação daquele produto, né, em qualquer país que exija. Então a gente não precisa emitir um documento para cada país. É uma espécie de documento genérico. Esse é o certificado de venda. Nós temos, então, o certificado de origem, que hoje são 3 modelos distintos. O certificado de origem chinês, deixa eu ver se é o próximo aqui. Esse aqui. Então, a China exige esse modelo para exportação de qualquer bebida para a China. Tanto vinho, derivados do vinho, quanto de outras bebidas. Aguardentes, cachaças, cervejas, qualquer outro produto. O certificado de origem, digamos assim, genérico, que é aquele que serve para exportação de qualquer bebida para qualquer país. E aí sim, aqui tem informações em relação ao produtor, ao importador, se tem algum consignatário, denominação do produto, número do registro, quantidade. Então, isso aí é uma certificação de exportação. O Ministério certifica que aquele produto está sendo exportado por determinada empresa, para determinado importador, com aquelas características. E o famoso certificado de origem para todo mundo conhece já, acho que aqui quem exporta já conhece esse documento, é comum,
que é para o famoso modelo VI1, que é para exportações para países da Comunidade Europeia. Tá? Uma observação importante assim, o certificado de livre venda e certificado, esse documento aqui para a Comunidade Europeia, eles obrigatoriamente necessitam de análise. É como havia comentado, o certificado de livre venda em função de que aquele produto tem que atender o padrão nacional. Aqui, em função de que no próprio corpo do certificado de exportação existem alguns parâmetros analíticos que tem que fazer parte ali. O certificado de origem, o modelo genérico aqui que a gente fala, ele não necessariamente precisa análise. Tá? Isso vai depender da exigência do país aonde está sendo destinado o produto. Então ele pode ser emitido só o certificado de origem sem análise. Mas para isso o exportador tem que também apresentar um termo de responsabilidade. E isso vai fazer diferença lá na solicitação dos produtos. Quando você seleciona o tipo de produto que pretende, o tipo de certificado que pretende ser emitido, ele vai já automaticamente, quando você selecionar o certificado de livre venda, ele automaticamente já vai marcar como necessidade o certificado de análise. Aqui, só para ilustração, o fluxograma, bem simples, mostrando os entes envolvidos. Tá? Basicamente, então, o exportador, o requerente, ele faz essa solicitação e envia para a nossa análise. Feita a análise documental, se tiver alguma exigência a ser cumprida, pode ser retornado com uma pendência, o estabelecimento a atender, ou ele vai encaminhado direto para o laboratório, que ele também pode fazer alguma pendência ao exportador. Atendida a pendência, retorna para o laboratório, ele faz análise, anexa os laudos e envia para a fiscalização, que nesse momento também pode gerar alguma pendência. Atendida a pendência, retorna, emite esses documentos, assina eletronicamente e devolve para o exportador, que faz a emissão do documento. Para ilustração também, foi feito um levantamento, eu não sei exatamente com que base, como é que foi feito esse tipo de levantamento, mas de maneira assim, imagino que deve ter sido utilizado algum fator aí, mas para demonstrar o custo total antes da implementação do sistema eletrônico, o custo depois da implementação, a redução que corresponde em torno de 35%. E também foi feito um levantamento, né, o custo para cada usuário do sistema de exportação. Tá? Então, claro, obviamente isso aqui são médias, né, são projeções que são feitas, independente do quanto que se tem a redução de valor, é óbvio que tu vai ter alguma redução de valor, de custos, e eu acho que a redução mais significativa é em relação a prazos para emissão dos documentos. Que para quem exporta sabe que um dia de atraso um documento corresponde a um valor bem significativo. De maneira geral, assim, as regras, como eu já havia colocado, se for então selecionado o certificado de livre venda, ele obrigatoriamente o processo deve passar para análise laboratorial. No certificado de origem, se for selecionado o solicitante, pode escolher entre enviar ou não o produto para análise, pois não é obrigatório. Havia já comentado. Então, o certificado de origem ele não obriga a emissão da análise, mas o certificado de origem genérico aquele, né? Em relação ao certificado europeu, se for selecionado, nenhum outro certificado ficará disponível. E os campos específicos desse certificado ficarão visíveis e marcados como obrigatório. Depois isso eu vou demonstrar na prática para vocês. Então, a gente hoje vinha emitindo tanto o certificado europeu, muitas vezes era solicitado o certificado de livre venda junto. Com esse sistema aqui ele não vai mais permitir isso, tá? Ele vai bloquear. No momento que se solicita o certificado europeu, ele bloqueia a emissão de outro certificado. Que na prática, na verdade, não teria razão de emitir esses dois documentos. Tá? O certificado chinês, se ele for selecionado China como país de destino, ele automaticamente já vai abrir um campo com informações obrigatórias que têm que ser preenchidas para esse documento. Há possibilidade também de quem for fazer a exportação ser um estabelecimento que não é produtor, ele pode ser apenas um exportador. E ele vai selecionar produtos de algum outro produtor registrado,
Então, existe essa possibilidade também. Bom, e todo formulário ele tem campos obrigatórios para preenchimento. Se não for preenchido, a empresa não consegue enviar a solicitação. Só para demonstrar para vocês, o sistema era para ter sido disponibilizado no portal de serviços ontem. A previsão era essa, mas em função de problemas com cadastramento de e-mail dos laboratórios, o pessoal achou melhor então prorrogar provavelmente para a próxima semana vai ficar à disposição. As empresas serão de alguma forma comunicadas disso, tá? E a partir do momento que for disponibilizado o sistema, então as empresas podem já começar a utilizar isso. Eu ia tentar fazer, como a previsão era ontem, ter sido disponibilizado o sistema, já entrar diretamente no próprio sistema para fazer a demonstração para vocês. Mas eu então vou utilizar o link que é de testes que a gente fazia. Na verdade, ele é praticamente o mesmo, né? Que vocês vão utilizar em seguida. Eu vou usar então esse ambiente de teste para demonstrar para vocês na prática como é que é todo o procedimento para fazer esse tipo de cadastro. Tá disponível a rede aqui para acessar o site? Bom, pessoal, então este vai ser o link, o site em que vocês vão iniciar a solicitação dos certificados, tá? Esse é uma plataforma do Ministério do Planejamento, em que ele disponibiliza hoje, por exemplo, tem 1.815 serviços disponibilizados nesse portal, dos mais variados possíveis que vocês possam imaginar. Vários órgãos existem, então, disponibilizam serviços dentro desse portal. Se vocês puderem até pesquisar aqui, vocês vão verificar que é uma enormidade de coisas. Por exemplo, aqui já cita algumas, fazer passaporte, solicitar auxílio-doença, carteira de trabalho, então tem muita coisa. A primeira coisa a ser feita é o cadastro, e aqui vai a primeira orientação. Esse cadastro, ele como nessa plataforma do cidadão aqui, é disponibilizado apenas para CPF, as empresas elas vão ter que ter alguém na empresa que vai fazer que vai disponibilizar um CPF para cadastrar as informações, e esse CPF com essa senha depois as pessoas que são responsáveis pela exportação vão acessar o sistema para verificar as suas pendências e efetuar novas solicitações. Isso foi algo que foi até questionado, porque o correto seria o próprio CNPJ da empresa, mas infelizmente dentro do portal de serviços do planejamento não é possível fazer isso, vai ter que ser um CPF. Não é nenhum grande problema se tu tiveres, por exemplo, o CPF do responsável que está responsável da exportação, né? Se, por exemplo, tiver duas pessoas responsáveis pela exportação. Elas podem fazer 2 cadastros, só que uma não vai conseguir visualizar as informações do outro, a menos que essas 2 pessoas compartilhem as senhas de acesso. Tá? Então, depois vai ser verificado se uma pessoa cadastrou as informações e uma outra pessoa cadastrou com uma senha diferente, com um CPF diferente, ela não vai conseguir verificar aquilo que a primeira pessoa cadastrou. Então, acabaria sendo duas pessoas trabalhando com solicitações diversas, e uma não enxerga que a outra está fazendo. Esse é uma situação que causa um certo transtorno, tá? Mas não é nada grave também. Depois de finalizada a solicitação, aquela solicitação ela sai do campo de visão do requerente. Então, só vai ter problemas, por exemplo, de alguém que fez o cadastro e, por alguma forma, está em férias ou saiu, foi desligado da empresa, aquelas informações, se ela não repassar o login de acesso, aquelas informações vão ficar lá, ninguém mais vai conseguir verificar.
Mas seria só no caso daquelas solicitações pendentes, né? É algo que as empresas vão ter que se organizarem nesse sentido e verificarem um CPF único, né? Se organizarem nesse sentido aí para tentar... Obrigatoriamente tem que ter um vínculo de ser um representante legal da empresa? Ela vai... durante a solicitação vai ser necessário a apresentação de diversos documentos, e um deles é a questão do comprovante da autorização legal, procuração, exato. Assim Tá. como na exportação. Exato, exato. Eu esqueci de comentar no início, essa minha apresentação, na verdade, ela é bem informal, tá? Eu gostaria que se tivessem dúvidas, a qualquer momento, podem questionar, podem interromper, não tem problema nenhum, tá? É uma apresentação bem informal. Então, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem ir questionando que a gente vai tentar esclarecer. Bom, então, esse então é a primeira etapa, tá? Se o cadastro para obter esse acesso ao sistema. Eu até vou fazer um teste aqui, que eu já havia me cadastrado. Veja, então, aqui eu estou cadastrado. E a partir daqui, então, vou voltar ao portal de serviços. Depois que vocês obterem essa senha de acesso, vocês vão chegar nessa etapa e acessar de novo o portal de serviços e, por exemplo, aqui buscar exportação de bebidas. Depois é só salvar o link. Deixa eu achar ele aqui. Certificação. Obter certificação para exportação de bebidas, fermentados acéticos, vinhos e derivados da uva do vinho. Depois é só salvar esse link aqui, que vocês já vão entrar diretamente nesse sistema aqui. Como ele não foi disponibilizado ainda, se tivesse sido disponibilizado, teria uma barrinha aqui nessa posição dizendo com link para solicitar certificado. Como ainda não foi, não aparece isso, tá? Então eu vou entrar via esse link aqui. Ok, então essa seria a tela em que vocês vão iniciar a solicitação. Aqui, como é uma tela onde vários testes foram feitos, aqui vai aparecer, por exemplo, aqui tem 1.561 processos nesse CPF, que é um CPF de testes, né? E ele tem, para vocês verificarem, tem diversos serviços, diferentes órgãos. Você poderia fazer a seleção, então voltar para a seleção de produtos apenas para exportação de bebidas, que nesse caso, a princípio, vocês vão trabalhar só com exportação de bebidas. Então aqui existem vários requerimentos, né, já em diversas fases de solicitação, várias etapas. Se fosse iniciar uma nova solicitação, iríamos em processo, abrir, buscar então o órgão mapa, certificação, exportação de bebidas. Então aqui agora vai ser o início do cadastramento das informações. Como eu comentei com vocês, na verdade se trata de um simples formulário de requerimento onde a empresa vai cadastrar as informações. Como é apenas de teste aqui, ele não aparece o CPF nem o protocolo, mas vai aparecer quando vocês forem cadastrar o número do protocolo da solicitação, que é o documento que vocês vão manter tem que ter essa informação para poder rastrear depois as informações. Esse formulário ele tem diversos campos de preenchimento. Começa pelas informações da empresa solicitante. Então, vamos inserir os dados da empresa. Se inicia... Outra vez, vou voltar aqui um pouco.
o cadastro das informações do estabelecimento exportador, eles estão linkados com o CIP-Agro. Então, no momento que você faz digita o número do registro do estabelecimento, ele busca automaticamente as informações registradas no CIP-Agro. Eu pedi autorização aqui acho que a Georgia, pegar os dados da Aurora, pode ser? Tu sabe o número? Eu peguei aqui, eu fiz uma colinha. É isso, né? Então tá, nem precisava da cola. Então, eu vou filtrar, ele vai já nessa barra de baixo buscar os dados da vinícola Aurora. Ele buscou isso do banco de dados do CIP-Agro. Clica esse aqui e ele transfere as informações direto para o formulário. Só que aqui nós temos um dos problemas do CIP-Agro, tá? Para quem já trabalhou ou já teve contato com o CIP-Agro, sabe que ele tem algumas coisas que ele não nos dá a informação correta. Principalmente em relação a quando se faz o cadastro do endereço, tá? Então aqui, como essas são informações que elas vão ser usadas para montar depois o certificado de origem, essas informações elas têm que estar corretas. Esses campos são editáveis, então você pode, por exemplo, tirar esse ponto no final aqui, para a questão de padronização. O endereço, como o sistema do CIP-Agro ele busca o endereço com base unicamente no número do CEP, causa uma série de transtornos aqui o preenchimento das informações, porque ele, com cidades que têm CEP único, ele não traz o número exato da rua. Então, ele monta isso e aqui há necessidade, então, de se fazer, por exemplo, um número, você coloca aqui, 500. O complemento, pode-se deletar isso aqui, porque isso aqui foi alguma informação que foi, entre aspas, né, feita uma gambiarra durante o processo de registro no CIP-Agro. Outra informação que deve ser selecionada aqui é o estado, tá? Rio Grande do Sul. Também um e-mail de contato, aqui eu vou colocar só para teste mesmo, e um telefone de contato, que essas informações elas vão, principalmente a questão do e-mail de contato, o sistema ele vai lançar por e-mail informações do andamento da solicitação. Então tem que ter um e-mail de contato que todos vão poder acessar para verificar as informações do andamento do processo. Telefone também é uma informação importante para caso seja necessário entrar em contato via telefone, tá? Bom, esse é o primeiro campo então de preenchimento, que é das informações do estabelecimento solicitante, que aqui é o caso o exportador, não necessariamente quem vai que seja o produtor, e pode ser qualquer estabelecimento registrado no Ministério. Então, e é importante, ali a verdade não é importante, é obrigatório que todas as empresas que vão fazer alguma solicitação nesse sistema, que esteja com o sistema, esteja registrado no CIP-Agro. Tá? Quem está com o registro antigo ainda não vai conseguir acessar aqui, porque as informações são extraídas do banco de dados do CIP-Agro. Então é obrigatório que esteja migrado, tanto o estabelecimento quanto aqueles produtos que pretende exportar, estejam com seu devido registro no CIP-Agro, senão não vai conseguir fazer essa solicitação. O próximo campo, então, é informações em relação... obrigado. Facilita bastante. Em relação ao tipo de documento que será solicitado. Como eu já havia comentado, dependendo do tipo de documento... acho que aqui não vai ter espaço para colocar. Já está lotado, não adiantou. Não, tudo bem, eu vou me virando aqui. Dependendo do tipo de documento que você vai solicitar, tanto o certificado europeu, certificado de origem ou certificado de livre venda, ele vai influenciar na questão do certificado de análise. Por exemplo, se eu for selecionar, eu quero um certificado de análise, certificado de livre venda, por exemplo, obrigatoriamente ele já vai marcar a necessidade de análise e já vai abrir o campo correspondente também para selecionar o laboratório de destino das amostras. Então, como os laboratórios já existem, a relação dos laboratórios já está definido, é só filtrar, então, definir para qual laboratório que vai, selecionar e ele já vai preencher automaticamente para onde que vai, qual laboratório.
tá? Então, se eu selecionar como não, aqui tem que desmarcar daí. Vamos fazer um teste com o certificado de europeu, então, com vocês, que talvez seja o mais utilizado. Aqui ele dá uma observação, quando se seleciona o certificado europeu, em relação ao termo de compromisso, que tem que ser anexado junto. Então ele já apresenta o modelo aqui, tu pode fazer download do modelo para preenchimento. Veja que novamente ele marcou obrigatoriamente o certificado de análise. Tá? Então esse campo em relação à informação dos certificados, aliás, marquei como certificado de origem. O certificado aqui já ficou marcado obrigatoriamente como não, vocês perceberam, né? Se é solicitado o certificado europeu, os demais documentos eles não serão emitidos. Sim, mas não é nem para começar outra solicitação depois e fazer tudo de novo. Sim. Você pode fazer, exatamente, 2 solicitações. Que nessa solicitação aqui não vai ser possível. Mas nem pede começar outra. Exatamente, também pode ser feito. O próximo campo, então, é em relação às informações do importador. Tem que ser definido qual país, vamos selecionar a Alemanha aqui. A razão social, qualquer uma aqui apenas para teste, endereço também. Se alguma dessas informações aqui que estão com um asterisco não forem preenchidas, no final você não consegue enviar a solicitação. É necessário o preenchimento de todos os itens, todos os campos em que apresenta esse asterisco vermelho. Então essas são informações do importador. E agora então a gente começa a cadastrar as informações dos produtos que serão exportados para essa exportação. Ou quantos forem os produtos a serem exportados. Da mesma forma, você tem que abrir a lupa e informar o número do registro do produto especificamente, conforme o registro no Ministério da Agricultura. Tá? Se tiver algum número equivocado, trocado aqui, ele não busca essa informação. Ele tem que ser de acordo com o que está registrado. Eu vou pegar um teste aqui. Eu filtro por esse número informado e ele já vai baixar aqui, novamente vai aparecer as informações aqui. Eu seleciono ele e ele já lança esses dados todos aqui embaixo no formulário. Eu preciso informar o número do lote dele. A NCM também é obrigatório apresentar, tem que ser informado isso. E aqui, em relação à denominação do produto, como essa informação ela busca diretamente os dados que estão cadastrados no CIP-Agro, então ela vai trazer essa denominação já preenchida. Esse campo é editável. Tá? Vocês podem fazer alguma alteração, por exemplo, incluir a safra. Na linha de baixo você pode acrescentar, por exemplo, Serra Gaúcha. Tá? O que eu faço, a única observação que eu faço é em relação à denominação do produto, que tem que seguir aquilo que está definido no decreto, né? Aquela sequência em relação à classe, cor e teor de açúcar. Até para fins de padronização, porque esses documentos que a gente vai certificar e que vão ser apresentados no país de destino, tem que haver uma certa padronização de denominação e nomenclatura, para evitar que um mesmo importador receba certificados de diferentes exportadores com diferentes denominações. Então, quando houver alguma denominação que for encaminhada que não estiver de acordo, isso vai acabar gerando uma pendência para o exportador fazer essa adequação no sistema. Então, quanto mais pendências ocorrerem, mais atrasos podem ocorrer na emissão final do documento. Tá? Então, tradução, se eu quiser pôr em inglês, porque a gente está falando para exportação. Sim. Nunca foi feito, né, Jorge? Nunca foi feito. Então, tipo, português e inglês eu posso... Até pode. Assim, nunca foi feito. Todas as certificações que nós fizemos para VI1, nunca foi feita essa tradução. Eventualmente, se algum país exigir isso, pode até ser feita essa tradução. Tá?
Mas esse campo é editável, então, para acrescentar algumas coisas que a empresa acha importante que seja colocado, né, em relação, principalmente, à safra e região de produção. Tá? Obviamente, seguindo sempre aquele critério de padronização de denominação. A marca comercial, ela vai também, vai ser informada aqui a marca que está registrada no CIP-Agro. Porém, hoje nós temos, como o registro é único para diferentes marcas, algum outro produto registrado, ele pode ter diversas marcas. Então, aqui embaixo vai ter que selecionar daquelas marcas registradas, aqui esse exemplo é apenas uma registrada, né? Mas, dentre aquelas marcas registradas, vai ter que informar aquela que será exportada. Esse produto já tem outra marca agora? Acho que ele só deve estar... Já? Esse registro? Já, outra marca. Já foi deferido ou tá? Estranho, porque era para ter aparecido. Eu vou até perguntar, mas já tem outra marca, sim. Talvez não tenha sido deferido ainda no sistema. Mas ela Já? ficou discando a tela, tudo. Já. Olha, é estranho, porque era para ter aparecido, porque isso aqui ele buscou diretamente do banco de dados Sim, lá. isso é online, né? Tá Sim, normal. é para ser. Vou questionar. Tá? Então aqui poderia ter aparecido diversas marcas comerciais, né, nesse campo, e você apenas transcreve aquela que você necessita. Continuando o preenchimento, então agora vem os dados da embalagem. Aqui pode-se verificar, né, que nesse campo é informar apenas um tipo de embalagem, pallets, tambores, garrafas, a granel, caixas, barril, etc. Você pode informar caixas, garrafas, pallets, só que aquilo que você informar aqui, por exemplo, vamos informar caixas. Ele pode ser colocado em inglês também, box. Você tem que identificar no campo seguinte a capacidade dessa embalagem em relação à unidade de medida, que é em litros, ou segundo produto em quilogramas. A capacidade dessa embalagem, por exemplo, uma caixa de 6 garrafas, vamos supor que seja 4,5 litros, né? Não, sim, 4,5 litros. 4,5 litros. Quantidade de embalagem, você vamos supor, vai transportando 100 caixas. Ele já vai preencher automaticamente a quantidade total em litros. Tá? Outros campos têm que ser preenchidos, no caso específico do certificado europeu, se o produto se destina ao consumo direto. O que é esse consumo direto? É o produto já engarrafado. Se fosse um produto a granel, seria selecionado não. Mas basicamente é produto pronto para o consumo direto. Então, seleciona sim. O meio de transporte seleciona da forma que vai ser exportado, marítimo. Local de descarga. Aqui, o preenchimento desse local de descarga somente se ele for para um país diferente daquele que está informado no país do importador, lá em cima que a gente já colocou. Tá? Se for para um país diferente, por exemplo, está sendo exportado para a Alemanha, mas ele vai desembarcar em outro país, aí informa aqui. Caso contrário, não há necessidade. A quantidade aqui, na verdade, ele meio que se repete, tá? Inserir a quantidade referente à unidade de medida selecionada do campo a seguir, tá? A unidade de medida é litros, então nós tínhamos informado eles são 450 litros, né? E o número de garrafas são 600 garrafas. E isso aqui vai ser utilizado para montar o certificado de origem no final. Terminado o preenchimento das informações, você vai adicionar esses dados na tabela, aí ele vai aparecer uma barrinha aqui embaixo já com esses dados que você preencheu. Esses dados, você pode conferir eles em relação ao registro, à marca, só rolando a barra aqui, você vai verificando se aquelas informações estão corretas. Tá? Em relação à denominação do produto, à quantidade de produto. Aqui tem informações, na verdade essa barra é uma barra única, que ela serve para todos os certificados que você for emitir. Se fosse um certificado chinês, ele ia exigir uma série de informações traduzidas para o inglês. Então isso aqui seriam campos de preenchimento caso um certificado chinês. Tá? Se houver necessidade de fazer alguma alteração, você pode ir nessa canetinha. Ele vai voltar a preencher os campos lá em cima, você altera o que for necessário e atualiza. Tá? Você vai
para cada produto da solicitação de exportação, você vai fazer o mesmo processo. Vai voltar aqui em cima e inserir novo produto, se for necessário. Tá? Insere o novo produto, seguindo os mesmos passos que foram feitos e adiciona os dados da tabela. Então você pode ter aqui nessa barra, e ele vai aparecer um abaixo do outro, tantos quantos produtos forem solicitados à exportação. Tá? Concluído então o preenchimento dos dados dos produtos, a necessidade então de anexar uma série de documentos que estão previstos na IN 67, tá? Como exigência do país importador. Então a certificação, essa solicitação de exportação, ela está baseada numa exigência oficial. Isso foi uma questão que muitos colegas discutiram, da necessidade de se manter isso aqui, mas a coordenação entendeu necessário, não entendi os motivos, mas vai ter que ser feito. Vai ter que ser anexado, então, algum documento que comprove que aquele país, para onde está sendo exportado, está cobrando a necessidade do Ministério certificar aquele produto. Para produtos para a Comunidade Europeia, isso já tem a resolução da Comunidade Europeia, já está definido isso, né? Já tem claro. Agora, por exemplo, se fossem solicitar um certificado de origem para, sei lá, Albânia, teria que ter essa comprovação dessa exigência do país. O que eu já comentei com algumas empresas, nós não seremos tão rígidos em relação a essa questão aqui. Qualquer e-mail do importador cobrando um certificado já é válido como uma comprovante oficial. Tá? Vai ter que ser anexado esse documento, assim como a carta proposta ou contrato de exportação daquela partida, daquele produto, a procuração do representante legal, que quem está fazendo a solicitação aqui, aquele CPF vai ter que ter essa procuração da empresa, o termo de compromisso, no caso específico de exportações para VI1, que vocês já emitem hoje, já apresentam esse termo de compromisso. Algum outro documento que sejam, que tenham, aqui esse outros, fica a critério de vocês. Algum documento que vocês queiram anexar de alguma forma para comprovar alguma coisa. Então, como é que se faz? Você seleciona então o item, vai importar o dado, vamos procurar aqui documento qualquer no PDF, deixa eu buscar aqui. Qualquer documento. Tá? Vou importar o documento. Acho que é um documento meio pesado, ok. E eu vou adicionar os dados na tabela. Tá? Então, aqui embaixo nessa barra vai ser lançado todos os documentos que você precisa. Então, o próximo seria a carta proposta, depois a procuração e o termo de compromisso. Tá? Feito isso, você adiciona tudo eles nessa tabela. O próximo passo é o termo de compromisso, que tem que ser preenchido também se esses produtos que estão sendo exportados atendem às definições, categorias estabelecidas pela Comunidade Europeia. Tá? Você seleciona como sim. Se autorizado, né, esses produtos correspondem às definições ou categorias estabelecidas pela Comunidade Europeia para os produtos vitícolas e foram elaborados por recurso a práticas enológicas recomendado e publicado pela OIV e se é autorizado pela comunidade. Então tem que ser feita essa seleção. Feito isso, o penúltimo passo aqui é um campo em que você pode fazer alguma observação específica para o laboratório. Por exemplo, alguma exportação que seja necessário a análise de um parâmetro específico. Você pode fazer essa observação porque o laboratório, quando receber essa solicitação, ele vai saber que precisa fazer aquela análise daquele parâmetro. Por exemplo, realizar análise de acidez fixa. Ou qualquer outra, se for necessário, de corantes artificiais, qualquer parâmetro ou qualquer observação. Ou, por exemplo,
se é uma exportação, um produto que já foi analisado, se já tem um lote daquele produto, que não há necessidade de analisar de novo, você pode fazer essa observação, que é solicitação com base, não vou descrever aqui, solicitação com base em lote de produto já analisado, conforme certificado de análise número tal. Então o laboratório vai ter essa informação, ele não vai precisar fazer análise de novo, ele vai usar aquela análise já para emitir o documento necessário. E também tem considerações e informações para a fiscalização do Ministério. Tá? Pode ser informado também essa própria questão aqui, né, de não ser necessidade de fazer nova análise, com base em análise já realizada, para que a gente tenha conhecimento de que o produto, que a solicitação não vai para o laboratório, vai direto para a gente. Qualquer informação é um campo que é usado para que o interessado se comunique com o Ministério. Tá? Feito isso, então o próximo passo seria encaminhar essa solicitação para análise. Tá? Só que aqui ele vai pedir para gerar o documento de acompanhamento das amostras para o laboratório. Ó, imprimir o documento de acompanhamento de amostra. Aguardem quando ele está carregando, você vai ter que fazer o download do documento lá no finalzinho. Está um pouco pesado. Mas basicamente seria isso assim, aqui. Então aqui no final, ó, no laboratório, o download do documento que vai acompanhar a amostra até o laboratório. Tá? Nós cadastramos um produto e é o que está aqui. Se tivesse sido cadastrado diversos produtos, eles estariam listados todos aqui. Aqui também estaria listado o número da solicitação, ele não apareceu porque é um ambiente de teste, ele não tá aparecendo. Mas aqui então seria registrado esse número da solicitação, que seria o protocolo, que é o mesmo do protocolo lá da solicitação, que vai aparecer depois para a empresa para fazer o acompanhamento. Feito isso, então se faz a impressão do documento e encaminha junto esse documento com as amostras para o laboratório, e então é finalizada essa parte da solicitação e é enviado para o laboratório para análise. Esse link, esse ambiente de testes, ele na verdade ele sofreu uma pequena alteração do fluxo. Ele vai primeiro para a fiscalização, fazer análise da documentação, se estiver tudo ok, a fiscalização é que vai dar o start para o laboratório. O ambiente de teste ele não está funcionando corretamente, porque até eu acho que já foi desativado, então ele não conseguiu encaminhar essa solicitação porque ele não... E aí vai dar para entrar no sistema e acompanhar? Sim, aí voltando para a área, que se você está nesse ambiente de solicitações, com todas as suas solicitações aqui, poderia iniciar uma nova solicitação, abrir uma nova solicitação, tá? E voltando para a sua área de cadastros, de informações, por exemplo, aqui, vamos supor que alguém aqui tivesse feito todas essas solicitações aqui. Você teria várias etapas das solicitações. O formulário de requerimento é quando ainda não foi encaminhado o pedido. Você está com o formulário em preenchimento. Você pode retomar ele e o preenchimento, mas sempre vou voltar aqui. Toda vez que você inicia um preenchimento de um formulário, de uma solicitação nova, você pode ir preenchendo aos poucos, só antes de sair, você tem que salvar até onde você preencheu. Tá? Na verdade, existem diversas funcionalidades aqui, e nós elaboramos, até encaminhei para o Rafael ontem, um manual, não sei se ele chegou a retransmitir, mas vocês vão receber isso. É um manual com passo a passo, de tudo que eu estou falando aqui vai estar descrito lá, e até informando sobre algumas funcionalidades desse sistema aqui. Tá? Então, você pode iniciar uma solicitação e ir salvando os dados e voltar a preencher em outro momento. Depois de enviado não tem como ajustar. Depois de enviado não tem como ajustar. Tá?
O que pode acontecer depois de enviado, tanto a fiscalização, nós fiscais, quanto o laboratório, se perceber alguma inconsistência, alguma dúvida, gerar alguma pendência, devolve o processo para a empresa para ela corrigir aquilo ou apresentar alguma informação, tá? Então, voltando ao ambiente aqui de processos pendentes ou na carga daquele exportador, temos diversas situações aqui, tá? Depois de finalizado no laboratório e enviado para o Ministério, assinado o certificado, ele vai voltar para a empresa com essa informação aqui, retorno solicitação. Aqui, ou seja, o documento já está emitido e a empresa pode, então aí quando vai acessar esse processo, vai ter a informação de que a etapa foi finalizada, tá? Sua solicitação foi deferida. Faça o download dos certificados solicitados, né, na linha das informações dos produtos. Então, no campo informações dos produtos, que é aqui, no final vai estar então os documentos solicitados. Então, ele pode ter aqui o certificado de livre venda, o certificado de origem, o chinês ou o certificado europeu. Então, basta fazer o download do documento. Não fez. Aqui. E você vai ter à disposição o documento já emitido eletronicamente com assinatura digital. Esse documento aqui, ele sofreu algumas modificações no layout, coisas bem leves, tá? Mas basicamente é isso aqui. Então, um documento que hoje nós emitimos no papel e assinado com a caneta, nós temos a certificação para vocês. Então, o processo todo ele é muito mais ágil, muito mais rápido. Exatamente. E tudo isso. Os países estão aceitando os fornecedores. Tudo isso já foi comunicado, tá? Assim que saiu a publicação da instrução normativa, as embaixadas já foram comunicadas, todas as embaixadas foram comunicadas das alterações que ocorreram, inclusive em função também das alterações que ocorreram na parte dos certificados, da certificação de importação. Então, todos os países têm que ser comunicados disso. As embaixadas já foram comunicadas, provavelmente todas já devem ter tomado ciência disso. Então, esse é o documento. E tem a possibilidade também, no próprio requerimento aqui, no próprio processo, na parte laboratorial, então vai ser anexado o certificado do laboratório. Eles vão anexar aqui também um documento que pode ser feito o download. Acho que nem sei que documento era isso aqui, era um documento qualquer, foi anexado lá. Documento simples. Se baixa, não tem a necessidade mais do jogo de documentos vir. Busca e vai. Você vai ter esses documentos. Não. Manda tudo online. É tudo online, você recebe essa comunicação. E aquele e-mail fornecido lá no cadastro, também ele vai ser, quando ocorrer esse deferimento, vai ser comunicado, o sistema vai enviar um e-mail automático informando do deferimento daquela solicitação, tá? E aí você basta acessar para fazer o download dos documentos, e no momento que você já tem isso, já pode encaminhar também por e-mail, porque é digital, vai ser encaminhado pro interessado, importador. Isso agiliza aí muito. Bom, no final, então aqui, é possível finalizar essa solicitação, ou você deixa ela em aberto para que você possa buscar essas informações a qualquer momento, mas ela vai ficar lá na área de trabalho, né? Vai ficar aquele processo, daqui a pouco você vai ter dezenas de solicitações lá. Se ele está finalizado, se você já tem os documentos digitais, basta fazer download e salvar em pastas específicas, e até a gente orienta, né, que cada solicitação seja feita uma pasta e depois você anexa essas informações lá dentro, esses documentos. Fica mais fácil buscar essas informações depois. Finalizado, ele vai sair daquela etapa gravada, processo finalizado, status aprovados. Então, se voltar na minha área, esse processo desse protocolo aqui, se voltar na minha área, ele não vai estar mais disponível lá. É possível ainda buscar esse processo, fazer uma busca desse processo, pesquisar ele, retornar a ele.
pesquisar. Você pode baixar novamente. Sim. Mas é por isso que quando você faz o download de documento, já salva em uma pasta. Exato. É possível rastrear e buscar novamente. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, para cada tipo de documento que você vai solicitar, ele vai te pedir informações diferentes. No caso, o mais simples é o certificado de livre venda. Não vai precisar informar nada, a não ser os dados do exportador e o país de destino. Não é necessário informar quem é o importador, a quantidade de produto exportado, ele vai bloquear todos esses campos. Ele vai ser o documento mais simples que se tem para analisar. É possível também, por exemplo, solicitar apenas o certificado de análise do laboratório. Mas eu acho que não seria nada produtivo você acessar o sistema, fazer toda uma solicitação em que só o laboratório teria participação no processo para emitir um laudo que a amostra pode ser encaminhada direta para o laboratório emite o laudo. Tá? Mas é possível também você não solicitar nenhum tipo de certificação, apenas um certificado de análise. No caso do certificado de origem, onde não há necessidade de emissão de laudo, tá? Naqueles casos em que o país exige só o certificado de origem. Teoricamente, enviada a solicitação, a gente no serviço a única coisa que tem a fazer é avaliar os documentos e emitir o certificado. Questão de minutos é possível ter esse documento em mãos. Tá? Então, essa automação desse processo, ela veio o objetivo é a gente ter uma agilidade muito grande de todo esse processo de emissão de documentos. Da mesma forma, isso vai acontecer com a parte de importação. Bom, se quiserem, a gente pode fazer algum outro teste, eu não sei, o horário também acho que já não permite isso, mas fico à disposição. Aqui e em qualquer outro momento depois, a gente, por telefone, por e-mail, sabe que a gente se coloca à disposição para auxiliar. Mais uma dúvida com relação ao prazo, quando necessário fazer a análise, a análise de amostras, qual a ideia do prazo? A questão do prazo hoje é muito mais responsabilidade do laboratório do que do próprio Ministério, porque a gente não tem como interferir nisso. Tá? Como existe uma lista de laboratórios credenciados, a possibilidade, quando necessidade de alguma urgência maior na emissão do laudo, de se contactar com os laboratórios e verificar qual consegue te emitir em tempo mais curto. Né? Mas isso é uma questão que aí envolve próprio contato direto do laboratório com a empresa. Tá? De nossa parte, essa emissão aqui, hoje nós, de certa forma, apesar disso não ser declarado, mas a gente dá prioridade para certificações de exportação. A gente tem tentado agilizar, de minha parte, agilizar todo esse processo, porque se entrasse na fila de demandas que a gente tem lá, certamente, assim, as certificações hoje que levam 10, 15 dias, ela passaria de 2 meses. Se a gente colocar na fila, entrando na fila das solicitações. Tá? Então a gente entende que existe um prejuízo muito grande nos atrasos de documentos, caso a mercadoria já esteja no destino e esse documento não estiver em mãos. A gente tem essa noção, essa ciência de que os custos são muito grandes, então a gente tenta dar prioridade a isso. E vocês têm algum plano ou ideia de certificar mais laboratórios ao oferecer esse serviço? Na verdade, também depende dos laboratórios. É parte do interesse dos laboratórios em se credenciarem. Porque assim, o credenciamento ele é um processo que ele não é simples. O laboratório, para ser credenciado, para prestar esses serviços oficiais para o Ministério, ele tem que atender uma série de regras, ele tem que ter uma estrutura mínima, adequada. E, então, é um processo oneroso para os laboratórios. Então, a questão de credenciamento de novos laboratórios, isso é muito mais uma questão de interesse do laboratório do que do próprio Ministério. Óbvio que poderia se trabalhar com um processo de simplificação de exigências para
credenciamento. Mas isso é um risco também, porque hoje, na verdade, esses laboratórios credenciados, eles prestam serviço e na área da certificação de produtos de origem animal é algo extremamente complexo. Os laboratórios, eles têm que atender regras rígidas. Você não pode simplificar muito sob risco de perder mercado externo, porque os importadores do mercado externo, eles estão de olho no grau de confiabilidade das certificações brasileiras. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso também, né? Não simplificar demais exigências para laboratórios, porque eles são parte de todo o processo de certificação. E para quando esse sistema já tem ideia? Ontem era para estar em funcionamento. Houve algum problema no cadastramento dos e-mails dos laboratórios nesse processo aí. A informação que foi repassada é que semana que vem vai ser disponibilizado. Então, quando acessarem o site aqui, ele já vai estar disponível lá. Assim, semana que vem provavelmente vai estar disponível. Mas é um período muito complicado, final de ano, né? A gente sabe que esse sistema era para ter sido disponibilizado já há alguns meses, mas nos testes a gente verificou a necessidade de alterações de algumas coisas, então ele já foi trabalhado numa segunda versão, então acabou atrasando. A gente já existe uma série de melhorias a serem preparadas para uma nova versão, né? Melhoria desse sistema. Então, nesse primeiro momento, a gente, assim que for disponibilizado o sistema, as empresas já podem acessar e fazer essas solicitações digitais. Mas a gente também vai continuar aceitando ainda nesse primeiro momento, nesse período de transição, ainda continuar aceitando naquele formato que a gente vem fazendo ainda hoje. Para evitar qualquer tipo de transtorno, né, que a gente sabe, período de férias, daqui a pouco o laboratório vai demorar também para analisar, ou não vai estar perfeitamente adaptado nessa questão, uma fase de mudança. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda vai ser sensível a isso, obviamente, e se for necessário, vamos continuar emitindo no papel. Mas a tendência é que, e vocês viram, na verdade é bem simples, é apenas um formulário eletrônico, com informações. O que tem que se buscar, assim, ter cuidado em algumas informações que você vai lançar ali, porque é aquela informação que ela vai ser usada para gerar o certificado. Então, se você esquecer ou trocar informações, né, vai sair o certificado errado. Aí não tem mais como voltar, você tem que fazer uma nova solicitação para gerar aquele mesmo documento corrigido. Tá? Por isso que é possível, em várias etapas dessa solicitação, é possível gerar pendências para a empresa. Mas no momento que for gerado o documento, aí já não tem mais como retornar atrás. Aí, se precisar alguma alteração ali, vai ter que ser feita nova solicitação. Mas, de qualquer forma, vai ser muito mais simples, porque a análise já está feita, você apenas vai cadastrar as informações de novo, o laboratório não vai precisar fazer análise, vai ser muito mais ágil. Sim. Ok? Perguntas, dúvidas? Disposição. De qualquer forma, como eu havia comentado, vou estar sempre à disposição para qualquer tipo de questionamento, assim como hoje a gente já mantém contato e tira dúvidas e tenta resolver essas questões. Vamos continuar à disposição lá em Porto Alegre, por e-mail, telefone, até a coisa começar a fluir assim, de maneira natural. Agradeço a presença de todos. Obrigada tá? pela disponibilidade. Não, para mim isso é importante, tá? Porque facilita para todos. Facilita para todos. Para vocês, com certeza, também vai ser mais tranquilo. E tendo essa oportunidade de demonstrar para todos como funciona, os cuidados que tem que ser com isso, com certeza também vai ter menos demandas para nós lá depois. Sim. Sim, o processo vai fluir melhor. Com certeza. Tá? Bom, agradeço.